Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Carolina, para quem ainda não me conhece, não conhece meu canal e caiu aqui de paraquedas. E eu estou oficialmente no 4º ano de medicina, o último ano de ciclo clínico e o último ano antes de ir para o tão esperado internato. E nesse ano tem um bichinho aí de 5 cabeças que é o Enamed que chegou, né? E todo mundo tá com dúvida em como estudar, o que fazer e tudo mais. E eu tenho um peso a mais, vou até compartilhar essa novidade com vocês, que a minha faculdade tirou nota máxima no Enamed. Então, assim, ao mesmo tempo que dá uma sensação de, nossa, estou numa faculdade boa, com certeza eles fornecem uma base sólida e dá uma certa tranquilidade, acaba que é um peso também, porque daí você se cobra um pouco mais para manter essa média de nota máxima, né? Então você se cobra para ir bem nessa prova. E querendo ou não, como a gente ainda não tem tanta informação sobre a ENAMED, mas o que a gente sabe é que vai ser muito importante para a residência, tem mais esse peso também. Então acaba que é tudo junto e você fica meio desesperado, né? Mas o meu maior foco nesse vídeo vai ser contar como que eu estou me planejando estudar. Porque agora, em janeiro, eu tirei um mês para literalmente me organizar. Porque pra mim, eu já disse isso em outros vídeos, eu acho que não tem como você se dedicar a algo, estudar a algo, sem você se organizar antes. Porque você tem que ter o caminho do que você vai fazer para estudar aquilo. O edital, as datas oficiais ainda não foram liberados, mas acredito que vai acontecer em outubro, espero que seja em outubro. Cursos, enfim, também acreditam que vai ser em outubro, todo mundo está aguardando que seja em outubro essa prova. Então vamos levar em conta que tem cerca de 8 meses de preparação. É um tempo maravilhoso, porque querendo ou não, tem muitos assuntos que já foram estudados, então precisa ser mais revisado, sabe? Por isso que eu sempre falo, é muito importante você estudar bem na sua faculdade, os assuntos, você conseguir entender de fato, ao invés de só decorar para a prova, você lê diretrizes, você está sempre se atualizando e pesquisando, porque daí, por exemplo, chega uma prova dessa, você revisa o conteúdo ao invés de você ter que aprender do zero. Eu acho que isso daí é uma lacuna, na verdade, sabe? Muitas pessoas acabam não dando tanta importância, vai só fazendo a prova, vai passando, aí acaba que chega uma prova dessa, e daí bate o desespero, porque parece que não sabe nada, mas assim, é uma questão de você nunca deixar assim o conhecimento para depois, sabe? Você tem que estar sempre adquirindo. Você não pode falar, e depois eu aprendo isso. É muito importante você ter curiosidade de aprender o quanto antes. É uma dica minha, assim, para tudo que você for fazer, não só para medicina, sabe? Se você faz outra faculdade e está aleatoriamente assistindo esse vídeo, você sempre buscar ter conhecimento daquilo, tentar se aprofundar, ler mais sobre, é assim, essencial. E como eu disse, né, eu tô no meu 4º ano agora, último ano do ciclo clínico, e querendo ou não, são muitos conteúdos novos, mais do que no 3º ano, sempre aumenta a carga horária, sempre aumenta a carga horária de hospital. Então, assim, a primeira dúvida minha que eu pensei é como que eu vou conseguir conciliar a faculdade, o hospital, liga, tudo e estudar para o ENAMED, porque querendo ou não é uma faculdade integral, tem que ir para o hospital que fica longe, às vezes tem que voltar para a faculdade de novo, então assim, é o dia inteiro muita correria. Mas então, eu acho que você saber usar da sua faculdade com seus estudos para o ENAMED é essencial e eu vou explicar direito como que eu vou tentar fazer isso. Gostaria de dizer que nesse momento eu estou em 0% de estudos para o ENAMED, que eu ainda não comecei, como eu disse, eu só organizei, mas eu já planejei tudo como vai ser meus estudos, porque não tem como você começar uma coisa sem você planejar como que você vai estudar. Mas para início de conversa, como conciliar? Então, como eu já disse, você tem que usar a sua faculdade como instrumento para o seu aprendizado, até porque você está lá para isso. Então, assim, tudo que você for aprender lá, que você vê que é muito importante saber, que é a base para você se tornar um generalista, foca. Por exemplo, o professor, vamos supor, de MFC ou de clínica, não importa, está falando sobre hipertensão, manejo de hipertensão ambulatorial. Nossa, isso aí despenca em prova de residência e claramente despenca na ENAMED. É super importante você se atualizar. Ainda mais hipertensão, que é um assunto que está sempre sendo atualizado, tendo novas diretrizes, e é essencial você saber como manejar. Porque, por exemplo, se você for trabalhar em uma UBS, como que você não vai saber manejar hipertensão? Então, assim, ao invés de você deixar para ser um tópico para você estudar só para na média, assim, nossa, eu vou tirar uma semana só para estudar isso de hipertensão, por que você não foca na sua faculdade sobre hipertensão? Por exemplo, no 3º ano eu tive hipertensão em cardiologia, em MFC e
Teve alguma outra matéria que eu também tive hipertensão, não estou lembrando agora, mas eu tenho certeza que foram 3 matérias que falaram sobre hipertensão. E assim, agora pro ENAMED eu vou basicamente revisar, ver se tem alguma atualização, mas eu já sei manejar hipertensão. Então assim, você tem que saber usar os instrumentos que você tem disponível. Eu foquei muito em entender isso, que eu vi que era uma coisa muito importante. Eu tenho resumo disso, eu tenho resumo da diretriz disso. Então, assim, sempre que você estiver estudando, você vê que tem um tema que é importante para a sua faculdade, prova da faculdade e prova por fora, dá uma atenção a mais a isso. Porque, claramente, tem muitas coisas que a gente aprende que a gente não vai usar no dia a dia. É como em qualquer outro lugar, vestibular, outras faculdades, outros cursos. Tem coisa que realmente é específica, mas você tem que saber as coisas mais importantes. Então, se sua faculdade está passando, tenta focar bastante nisso, sabe? Porque daí pro ENAMED vai ser mais uma revisão do que você já aprendeu na faculdade. E como conciliar de fato, ter o tempo durante a semana para estudar especificamente para o ENAMED, revisar, fazer todo o cronograma de estudo, todas as táticas para aprender, enfim, estudar de fato e aprender. Então, eu dividi o ENAMED literalmente em praticamente 8 meses de estudo, 7 meses e meio por aí, porque não tem a data definida. Mas o que eu fiz? Peguei os assuntos que são cobrados na prova e formei um cronograma de 30 semanas. Então, nessas 30 semanas, eu tenho conteúdos divididos. Por exemplo, na primeira semana, eu vou ver aqui no computador para falar para vocês certinho o que eu vou estudar na primeira semana para vocês terem uma ideia. Porque assim, antes de eu olhar aqui e falar, deixa eu contar. Eu vi todas as matérias e pensei em ir fazendo por matérias. Por exemplo, clínica médica. Em clínica médica tem cardiologia, tem nefrologia. Eu vou estudar tudo de cardiologia. Depois eu vou estudar tudo de nefrologia. E saindo de clínica médica, eu vou estudar pediatria. Vou estudar tudo de pediatria. Só que isso não cola a longo prazo, sabe? Porque tem matéria que é muito maçante. Quando a gente não gosta de uma matéria, não importa, ela sempre vai ter muito conteúdo e a gente tem que aprender ela. Então, assim, quando é maçante, você não consegue continuar. Parece que seus estudos ficam parados, sabe? Eles não fluem. Então, quando você tem uma diversidade de coisas para estudar, acaba que flui melhor. E isso é cientificamente comprovado, inclusive. Então, assim, eu resolvi montar o cronograma exatamente para isso. Para não estudar uma matéria toda de uma vez, depois outra, enfim. Aí nesse cronograma, eu já tenho, né, uma tabela com todos os conteúdos. Aí nesse cronograma, eu dividi matérias semanalmente. Por exemplo, essa semana eu irei estudar clínica, cirúrgica, pediatria e GO. Tais assuntos. Aí semana que vem eu posso estudar clínica de novo, mas aí eu estudo MFC já, daí já eu estudo também saúde coletiva, entendeu? Pra ir variando, porque se ficar só em uma matéria, não rende, acaba que seu cérebro não consegue absorver o conteúdo. Aí eu preferi fazer dessa forma. Vou olhar agora no computador para falar para vocês como que tá as primeiras semanas. Olha, agora estou conferindo aqui no computador certinho o que eu planejei para a primeira semana para falar para vocês. Detalhe, irei começar essa primeira semana já em fevereiro. Então eu considero que eu estou até adiantada. Eu tirei janeiro para descansar mesmo, porque dezembro não foi suficiente para mim, porque tem festa, sai muito com família ainda, porque tá bem no início das férias, sai muito com os amigos, daí eu falei, janeiro eu vou tirar para descansar, organizar. Como eu disse, isso aqui demorou muito para organizar, porque eu tive que fazer uma tabela inteira com os conteúdos, depois todo o cronograma de 30 semanas que eu planejei, então assim, demorou bastante, eu fiquei longos dias organizando isso. Um drive também que eu criei para colocar tudo que eu quero lá, desde diretriz, a resumo, a anotação que eu faço. Eu vou até disponibilizar o drive meu, inclusive, para quem quiser, sei lá, estudar comigo, sabe? Falar, eu quero conferir tal resumo, ver se tem nos meus resumos são bem completinhos. Enfim, vou deixar disponibilizado o meu drive, talvez na descrição ou nos comentários, mas vai estar disponível. Mas vamos focar aqui, ó. Na semana 1, eu planejei estudar saúde coletiva, MFC, GO, cirurgia e clínica. Aí na semana 2, MFC novamente, GO, pediatria, cirurgia e clínica. Aí na semana 3, saúde coletiva, MFC, pediatria, cirurgia e clínica. Aí, por exemplo, eu acho que a partir da semana 6, talvez... a partir da semana 6 eu comecei a incluir saúde mental. Mas vocês vão perceber, até que eu falei aqui, né, repeti muitas vezes MFC. Eu não sou tão fã de MFC,
Eu acho de extrema importância ser MFC, assim, de extrema importância, porque de fato um médico que sabe tudo, né, e tem propriedade sobre tudo. Claro que às vezes não tão aprofundado quando um especialista em certo tópico, mas assim, MFC eu acho extremamente importante, só que eu não gosto muito. E a MFC tem muito conteúdo que inclusive se interliga com outros de outras áreas. Então eu resolvi colocar basicamente cerca de 1 a 3 conteúdos por semana de MFC, porque é uma coisa que é pesada, tem muito o que estudar e é importante porque, como eu disse, se interliga com conteúdos de outras disciplinas. Então MFC é uma coisa que eu já coloquei como uma prioridade, digamos assim, de que não tem como eu escapar, tenho que estudar e tenho que, enfim, estudar de fato, e praticamente toda semana tem MFC, tipo, não vou fugir de MFC, porque, como eu disse, se eu tivesse seguido aquela lógica de vou estudar toda MFC primeiro, depois toda pediatria, eu nunca ia sair de MFC, porque é uma coisa que eu não gosto, eu tenho dificuldade com isso, porque como eu não gosto, não me dá prazer de estudar, eu ia ficar naquilo, se duvidar, uns 2 meses estudando só MFC. E daí o que eu ia fazer com o restante das matérias, entende? Eu ia atrasar tudo. Então assim não tem como eu fugir, porque eu já vou ter uma matéria que vai estar interligada com outras que provavelmente eu vou estar estudando. Vai ter toda semana um assunto novo que não vai se tornar tão cansativo. Então assim, de certa forma, repetir várias vezes MFC no cronograma semanal não é prejudicial, na verdade muito pelo contrário. Porque vai estar ali uma matéria que eu já não gosto, mas eu tô toda semana estudando um assunto, então vai chegar um momento que eu vou ter estudado toda a MFC necessária e não vou ter sentido tanto, sabe? Porque toda semana eu já tenho um conteúdo. Isso é uma dica, inclusive, porque realmente MFC tem muita coisa para estudar. Outra dica que eu dou, eu até citei isso no vídeo, é sobre prioridade, você saber o que é importante. Eu falei da hipertensão, né? Que é extremamente importante você saber sobre hipertensão, tanto para Enamed, quanto para residência, quanto para a vida. Então, assim, tudo que você estiver estudando, seja para o Enamed agora ou para alguma prova da faculdade, é você saber priorizar o que de fato é extremamente importante e você não pode perder ponto naquilo. MFC, eu não gosto, mas eu sei que tem muita coisa de MFC e de saúde coletiva também. Saúde coletiva tem muita coisa que cai, você tem que entender, por exemplo, lei, você tem que entender a história do SUS, você tem que entender, sabe? Não é uma questão de vou decorar lei, agora eu sou advogado. Brincadeiras à parte, mas não é isso, é você entender como tudo funciona, porque são questões fáceis. Você vai deixar de acertar uma questão fácil dessa, que você pode garantir um ponto, sabe? Então, assim, é estratégia mesmo de prova. Você não pode deixar de acertar uma questão fácil dessa. Sabe? É um ponto a mais para você, deixa para você errar uma questão difícil, sabe? Então, assim, prioriza mesmo quais assuntos são mais importantes que todo médico tem que saber. Quando você for estudar, você vai saber o que é mais importante. Claramente, hipertensão é mais importante do que muitas outras coisas. Eu quero fazer, inclusive, uma playlist, começando por esse vídeo aqui sobre o Enamed. Toda semana eu vou estudar alguns assuntos, vou compartilhar com vocês quais assuntos estudei de acordo com o meu cronograma e vou falar o que eu acho mais importante dos assuntos que eu estudei e possíveis atualizações, enfim, o que eu fiz para, de fato, aprender aquele conteúdo. Então, provavelmente vai ser esse vídeo aqui iniciando e mais 30 a cada final de semana de estudo eu vou fazer um vídeo contando o que eu achei mais importante, o que eu indico também que vocês estudem, sabe? Pra gente fazer esse grupo coletivo aqui de estudos para Enamed. Porque, de fato, quando você estuda, você consegue ter noção do que é importante você saber. Porque não é importante você saber nota de rodapé, sabe? É importante você focar no que de fato vai cair e no que de fato pode te pegar na questão. Porque você tem que entender que isso daí é uma prova interpretativa, que você tem que entender o que fazer com o paciente. Então não é muito decoreba de você saber tal coisa, o significado de tal coisa. É você entender como tal coisa vai agir, o que pode acontecer. É uma coisa de você raciocinar. Então, assim, de fato, você tem que saber o que é mais importante em cada assunto. E é muito importante ter seu próprio método de estudo. Por exemplo, você tem um cronograma. Eu gosto muito de ler, então todos os meus assuntos do cronograma eu vou ler. Vou ler muito, irei fazer questão, irei fazer um caderno de erros, irei fazer meu material de leitura e também meu resumo da diretriz
E além disso, eu tô pensando seriamente em fazer flashcard de quase todos os assuntos para quando eu só quiser fazer revisão basiquíssima, assim, sabe? Porque flashcard realmente é, assim, coisa rápida. Então eu tô pensando em fazer isso. Mas tem muitas pessoas que gostam muito de videoaula. Não é uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que pra mim não rende tanto. Eu prefiro mais a leitura, a questão e, enfim, escrever. Pra mim funciona desse jeito. Só que pra cada pessoa funciona de um jeito. Por isso que eu acho muito importante você entender qual que é o seu método. Porque, por exemplo, você vai ver uma aula, é uma coisa que já gasta mais tempo. Você tem que entender que você não pode se prender àquela aula. Porque é uma prova que a gente está estudando para daqui 8 meses. Então, assim, será que uma aula que você vê hoje, daqui 8 meses, você vai lembrar? Então, é muito importante você ter isso, sabe? Essa organização de o que irei estudar, como irei estudar, como vou entender isso, como vou memorizar isso. Por isso que eu falo, sempre é muito importante você se organizar antes de fato a começar a estudar para uma prova, para uma semana de prova. É extremamente importante, nem que seja uma semana que você tire para se organizar. Não é perda de tempo uma semana para se organizar. Muito pelo contrário, você vai gastar uma semana agora para você de fato ter sucesso nos seus estudos. Então, assim, tira uma semana, se organiza, porque lá na frente vai ser bem melhor, porque daí lá na frente você vai estar estudando e não vai ter essa dúvida do que fazer. O que eu vou fazer a mais além de ver uma videoaula, sabe? Já planeja desde já. Ah, eu gosto muito disso. Então você faz isso lá na frente porque você sabe que funciona pra você. Ah, eu não sei o que estudar essa semana, porque você não se planejou anteriormente, sabe? Eu já planejei tudo que eu vou estudar nas 30 semanas. Então, assim, uma semana não é perda de tempo. É um ganho de tempo que você vai ter lá na frente. Bom, gente, esse vídeo foi mais curto mesmo. Eu só queria compartilhar com vocês que eu vou começar meus estudos para o ENAMED, que eu vou fazer aqui uma playlist semanal falando o que eu estou achando, falando sobre as notícias que saírem do ENAMED, o que eu achei mais importante na semana do que eu estudei. E tudo que eu estudar vai estar lá no meu Drive também. Ele vai ser dividido de acordo com as matérias. Estou aqui com o computador na minha frente para falar para vocês. Eu dividi em cirurgia, clínica médica, GO, MFC, pediatria, saúde coletiva e saúde mental. Quando vocês entrarem lá, vocês vão ver. E cada matéria, disciplina, vai ter lá semana 1, semana 2, semana 3, enfim. Pode ser que tenha semana vazia, porque eu não estudei aquela matéria, aquela disciplina naquela semana, mas toda semana que eu estudei ela, eu atualizei lá. E assim, eu vou colocar na pasta tudo que eu estudar, meu material de leitura, que é meu resumo, vou colocar meu resumo da diretriz, tudo que eu achar interessante, seja até um artigo que eu li sobre o assunto, que tem atualizações, eu vou colocar lá. Então fiquem à vontade para vocês entrarem no meu Drive, se quiser enviar para algum amigo também, fica tranquilo. Se você quiser compartilhar aqui nos comentários o que você está achando da ENAMED, com o que você vai estudar também, fica à vontade. Um beijo, espero que vocês acompanhem essa jornada junto comigo e até a próxima, bons estudos!